Deus te fala hoje, a angústia fechou teu coração. Eu quero te curar, palavra que cura. E se eu te dissesse que o que você está sentindo neste exato momento não é apenas cansaço, nem apenas tristeza, é angústia. Uma angústia silenciosa que fecha teu coração como se houvesse uma porta trancada por dentro, impedindo qualquer raio de luz de entrar. Nem palavras, nem orações, nem abraços parecem alcançar. Você está cercado de vozes, mas se sente sozinho. Rodeado de promessas, mas se sente esquecido. E quando a angústia fecha teu coração, tudo dentro de você começa a perder o sentido. Você tenta reagir, tenta buscar forças, tenta se agarrar a qualquer coisa, mas algo dentro parece quebrado. Sabe o que é mais devastador? Quando você começa a acreditar que essa dor é para sempre, mas há algo que poucos sabem. Algo que foi escondido por séculos, uma verdade que tem poder para romper essa dor que ninguém vê. O que vou te mostrar aqui não é uma teoria, é uma palavra viva. Uma palavra que cura, uma palavra que vem direto do coração de Deus. E é para você. Jesus conhece o que você está passando. Não porque alguém contou para ele, mas porque ele sentiu, ele atravessou a dor. Chorou, sangrou, foi rejeitado, silenciado, esmagado por dentro. E é por isso que ele não apenas entende, ele se importa. Ele te vê agora, enquanto você ouve essas palavras. E mais do que isso, ele quer te curar. Ele quer libertar teu coração dessa prisão de angústia. Ele quer trazer paz para dentro do caos que está aí dentro. Não importa se você já desistiu 1000 vezes. Não importa se você acha que falhou demais. Essa mensagem chegou até você porque Deus decidiu que hoje seria diferente. Há um tempo certo para tudo, e há momentos em que o céu se inclina para tocar a terra. E esse pode ser o momento em que o céu toca você. Mas atenção, não se distraia. Essa mensagem tem uma revelação profunda que pode mudar completamente a forma como você entende sua dor. Não saia antes de ouvir o que Jesus revelou. Há um segredo no meio da angústia, e quando você descobrir, tudo começará a fazer sentido. Você está prestes a entrar em um lugar sagrado, um espaço onde não existe julgamento, apenas verdade. Onde a palavra não é só dita, mas sentida. Onde corações trancados são destravados e dores que ninguém entende são curadas pelo toque invisível do Espírito Santo. Respire fundo. Feche os olhos por um segundo e se permita sentir. Algo poderoso está prestes a acontecer. E quando acontecer, você não será mais o mesmo. Se essa mensagem está tocando seu coração, eu quero que você entenda. Isso não é por acaso. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Jesus te trouxe aqui. E se ele te trouxe é porque ele tem algo para te dizer, algo que pode quebrar essa angústia que você carrega há tanto tempo. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Não por mim, por fé. Comente aqui embaixo uma declaração que desafie a sua dor. Escreva nos comentários: Jesus cura meu coração. Isso é mais que uma frase. É um ato de coragem espiritual. É um grito silencioso de alguém que ainda acredita. Se você sente que essa palavra está falando com você, curta esse vídeo como um gesto de evangelização. Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão buscando uma saída no meio da angústia. O seu clique pode ser um instrumento nas mãos de Deus. E se você ainda não é inscrito, se achegue. Esse canal é uma comunidade de fé. Aqui você não está sozinho. Aqui você encontra palavra que cura, direção que consola e respostas que o mundo não oferece. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que falam com sua alma. E mais, fique comigo até o final deste vídeo, porque Jesus revelou algo muito importante sobre essa dor que você está vivendo. E você precisa ouvir antes de sair. Há uma promessa escondida, uma chave espiritual, e quando ela for revelada, algo pode mudar dentro de você. Respire fundo e abra o coração. Prepare-se, pois Deus pode falar diretamente com você hoje.
Ela chorava, sem saber que a resposta estava a poucos centímetros de distância. O coração apertado, o peito tomado por uma angústia que ninguém via, mas que dominava tudo por dentro. Maria Madalena estava diante de um túmulo vazio. E ao invés de celebrar a esperança, ela mergulhava na dor. A angústia tinha fechado o coração dela. A perda, o medo, o vazio da ausência, o luto, a confusão de sentimentos, tudo parecia sussurrar que era o fim. Quantas vezes você também já olhou para uma situação da sua vida e pensou, acabou? Quantas vezes a dor foi tão grande que você se convenceu de que Deus tinha te abandonado? Que não havia mais nada além do silêncio? Mas e se eu te dissesse que nesse exato momento, enquanto você chorava, Jesus estava ali, bem perto, te observando com olhos de amor, esperando o instante certo para te chamar pelo nome? Por que choras? A quem procuras? Foi o que ele disse a Maria, João 20:15. Mas ela, mergulhada no luto, não o reconheceu. Porque quando a angústia se instala, ela não só fecha o coração, ela também cega a alma, ela distorce a visão. E aquilo que está vivo diante de nós parece morto. O que é promessa parece ausência. O que é cura parece ferida. E então começamos a viver com o coração travado, nos afastando de tudo que um dia nos tocou. Você sente que nada mais entra, nem palavras, nem orações, nem esperança. As pessoas falam, mas soa distante. Os louvores tocam, mas não alcançam. As promessas parecem belas demais para quem vive uma dor tão real. E aqui está o ponto. A dor real não é sinal da ausência de Deus. É muitas vezes o lugar exato onde Ele escolhe se revelar. Foi no momento de maior escuridão que Jesus se apresentou a Maria, mas não como um estranho. Ele a chamou pelo nome, Maria, e ali, em um instante, o que estava trancado se abriu. O que estava escuro se iluminou. Porque quando Deus fala diretamente com a tua alma, nenhuma barreira resiste. Nenhuma ferida é forte o bastante para impedir o toque da palavra que cura. Você já parou para pensar por que algumas dores parecem calar até sua fé? Por que algumas perdas paralisam você por dentro? Será que é só fraqueza? Será que é falta de fé? Ou será que há algo mais profundo acontecendo? Um coração que, por ter sido ferido tantas vezes, se fechou para não sentir mais dor. Mas nesse fechamento, você também deixou de sentir esperança. E Deus te fala hoje, não foi você quem se afastou de mim. Foi a sua dor que se tornou uma muralha, mas eu nunca saí do teu lado. A dor emocional que você carrega talvez não seja visível aos olhos de ninguém. E isso torna tudo mais pesado, porque você anda, trabalha, conversa, mas por dentro está travado. É como se a alma tivesse perdido o movimento. Maria estava exatamente assim. Ela foi ao túmulo buscar um corpo, mas encontrou uma presença. O que ela achava ser o fim era, na verdade, o início de um novo tempo. E essa palavra precisa ecoar dentro de você como um rompimento. Nem tudo que parece fim é fim. E nem toda angústia que aperta teu coração é sinal de derrota. Às vezes, é o ventre da transformação, onde o velho precisa morrer para que o novo nasça. A pergunta é, você ainda consegue ouvir quando Deus te chama pelo nome? Ou a angústia abafou até o som da voz dele? Maria ouviu, e quando ouviu, tudo mudou. O choro virou missão. A escuridão virou revelação. Porque quem encontra Jesus no meio da dor, nunca mais vê a vida do mesmo jeito. Você consegue imaginar o impacto que foi para ela ver aquele que julgava morto, vivo, caminhando, falando, chamando, tocando? Isso é mais que consolo, é cura. É restauração. É a prova viva de que quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo capítulos que você nem imagina. E talvez esse seja o seu momento, Maria Madalena. Talvez você esteja exatamente no ponto onde tudo parece acabado, mas algo está prestes a se revelar. E não é algo comum, é uma presença. É Jesus te chamando pelo nome, não com voz de julgamento, mas com um tom de quem diz, eu estou aqui e quero curar o que ninguém mais vê, porque a angústia que te calou
não calou a voz dele, e a porta que a dor fechou, ele tem a chave para abrir. A cura que você busca não virá de fora para dentro, virá do momento em que seu espírito ouvir a voz que rompe o silêncio e diz: eu te conheço e te chamei pelo nome. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, escreva nos comentários: Jesus, fala meu nome. Essa não é uma frase qualquer. É um clamor, é como dizer: Senhor, me encontra na minha dor e me chama para fora dela. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo. Mas isso não é tudo. Existe uma história ainda mais profunda, de uma alma que chorava em silêncio, enquanto todos à sua volta a ignoravam. E o que acontece com ela vai te fazer repensar tudo o que acredita sobre a oração não respondida. Ana estava no templo, silenciosa, curvada, quase invisível. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Lágrimas escorriam de um rosto tomado por dor acumulada há anos. Por fora, ela parecia apenas uma mulher comum, ajoelhada em oração. Mas por dentro, sua alma gritava. Gritava por libertação, por resposta, por alívio. Gritava por um filho que nunca veio. Gritava por uma esperança que a cada ciclo se desfazia em frustração. Gritava contra a vergonha, contra a sensação de inutilidade, contra a voz cruel da humilhação. A dor de Ana não era um simples incômodo. Era um fardo diário. E talvez você entenda exatamente esse tipo de dor, aquela que você não consegue verbalizar, mas que consome por dentro. Aquela angústia silenciosa que ninguém vê, mas que ocupa todo o espaço do coração. A angústia dela não era barulhenta, mas era profunda. Enquanto muitos acham que dor é só quando se grita ou se desespera, há dores que calam, que te fazem parecer forte por fora, mas destroçado por dentro. Ana vivia esse tipo de sofrimento. E mesmo ali, no lugar santo diante da presença de Deus, foi incompreendida. O sacerdote a olhou e julgou estar embriagada. Porque quando a dor é intensa demais, até as pessoas espirituais erram ao interpretar. Quem vê de fora não entende o que acontece por dentro. Quem não conhece sua história acha exagero, acha fraqueza, acha drama. Mas só você sabe o que sente quando fecha os olhos. Só você conhece a intensidade desse vazio. Só você sabe como é gritar em silêncio e ainda assim continuar de pé. Falava no coração, só se moviam seus lábios e não se ouvia sua voz. 1 Samuel 1,13. Esse versículo descreve muito mais do que uma cena. Ele descreve uma realidade, a de muitos que vivem sufocados por dentro, que não conseguem mais colocar em palavras o que sentem, que dobram os joelhos não por formalidade, mas porque é o único lugar onde ainda conseguem existir sem máscaras. Angústia que fecha o coração é sorrateira. Ela se infiltra na rotina, nos detalhes, nas pequenas frustrações. Até que um dia você percebe que já não espera mais nada, que apenas sobrevive. E é nesse ponto que Deus decide intervir. O mais impressionante na história de Ana não é o fato de Deus lhe dar um filho. É o modo como ele responde a uma oração que ninguém entendeu. É o fato de que o céu escuta o que os homens ignoram. De que Deus responde até os pedidos feitos em silêncio. Quando Eli compreendeu seu erro, ele liberou uma palavra sobre ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A partir dali, algo dentro de Ana mudou. A tristeza deu lugar à fé. E a fé, pouco a pouco, foi gerando vida. Primeiro no coração, depois no ventre. A transformação da angústia em milagre começa no invisível. Começa quando você decide continuar orando, mesmo sem ver sinal algum. Começa quando você resiste ao cinismo, ao medo de acreditar de novo. Começa quando, no meio da dor, você ainda sussurra: Deus, eu creio. Será que você já passou por algo parecido? Já viveu aquele momento em que todos acham que você está bem, mas por dentro você está implodindo? Já sentiu o peso de um silêncio que parece eterno?
Já teve medo de falar com Deus porque parece que Ele não responde mais? Ou pior, já teve medo de que nem Ele se importe mais com sua dor? A angústia que sufoca é uma prisão interna, e o pior é que ela nos convence de que não tem saída. Mas existe um segredo escondido nessa história, um detalhe que talvez você nunca tenha reparado. Ana não gritou, mas foi ouvida. Ela não exigiu, mas foi honrada. Ela não teve forças para falar em voz alta, mas tocou o céu com a sinceridade do seu coração. Isso significa que a cura que você busca não depende da sua performance, mas da sua entrega. Jesus não está esperando você fazer uma oração perfeita. Ele está esperando você parar de se esconder por trás da aparência de controle e mostrar sua dor real. Se essa mensagem falou com você, se você está vivendo esse tipo de silêncio que grita por dentro, escreva nos comentários: Senhor, ouve meu coração. Não é só uma frase, é um passo de fé. É como Ana falando com o coração, confiando que o céu ainda escuta. Declare isso como quem rompe o ciclo do silêncio com a verdade da alma. Mas espere. O que acontece com alguém que se sente esquecido até por Deus pode revelar o segredo mais profundo sobre como a presença dele se manifesta no meio da ausência. Davi estava sozinho, mas não no corpo. Ele ainda tinha o trono, soldados, conselheiros, até adoração pública. A solidão dele era mais profunda, era espiritual. Não havia ninguém por perto capaz de compreender o que estava acontecendo dentro dele. Nenhuma vitória no campo de batalha era suficiente para silenciar a sensação avassaladora de que Deus havia se afastado. Nenhuma coroa era capaz de preencher o buraco de vazio que se abria dentro do peito. Foi por isso que ele escreveu o Salmo 13 com a alma rasgada. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13:1. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até você. Porque talvez, mesmo amando a Deus, mesmo conhecendo promessas, mesmo já tendo provado da presença, você também esteja se perguntando: até quando? Existem momentos em que parece que a presença de Deus se tornou um silêncio, um eco distante, um suspiro que não chega. Você ora, clama, busca, mas não sente. As lágrimas rolam, mas você não percebe consolo. O louvor toca, mas não te toca. E aí vem a dúvida cruel. Será que fui esquecido? Será que fiz algo tão grave que Deus me abandonou? Será que Ele se afastou porque meu coração já está frio demais? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é desprezo, mas treinamento? Que essa ausência aparente não é o fim da relação, mas a fundação de uma nova dimensão de fé? Porque Deus não se ausenta para te castigar, Ele silencia para te fortalecer. O silêncio dele não é ausência, é mistério. Davi clama, expõe suas angústias, e no mesmo salmo, ainda que sem resposta direta, ele muda de tom. Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se alegrará na tua salvação. Salmo 13:5. Isso é mais do que uma mudança de humor. É uma mudança de perspectiva. Ele não ouviu a resposta de Deus, não viu a face que tanto buscava, mas decidiu confiar mesmo sem sentir, decidiu crer. E talvez esse seja o chamado de hoje para você, porque fé verdadeira não se prova no culto onde tudo é emoção. Se prova na madrugada escura, quando você chora sozinho no quarto e ainda assim diz: Senhor, eu confio em Ti. Se prova quando a presença parece ter ido embora, mas sua adoração permanece. A ausência espiritual pode ser o estágio mais doloroso da caminhada com Deus, porque ela gera confusão interna. Você começa a duvidar do que já viveu, começa a questionar se tudo o que sentiu um dia foi real ou apenas emocionalismo. Mas Deus não precisa repetir o que já te mostrou. Ele quer que você lembre. Porque a fé não é alimentada só por novas experiências, mas por memórias espirituais. Quantas vezes Ele já te visitou? Quantas vezes Ele já te livrou? Você realmente acha que o Deus que te encontrou na angústia, que te curou tantas vezes, que te libertou, te deixaria agora? Ele não abandonou Davi
e não vai abandonar você. Tem algo que ninguém percebeu sobre essa dor que você está carregando. Ela não é um obstáculo, é um portal, um lugar onde Deus está te chamando para subir mais alto, para aprender a confiar sem depender de sensações, para firmar os pés na palavra, não nas emoções. Porque quem vive por fé aprende a caminhar mesmo quando não sente, e é nesse lugar de silêncio que a alma amadurece. É quando você adora mesmo sem vontade. É quando você louva mesmo sem sentir arrepio. É quando você decide permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. E isso toca o coração de Deus de forma profunda. A cura para esse tipo de dor não vem por respostas imediatas. Ela nasce da confiança progressiva. Davi termina o Salmo com uma escolha espiritual. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, 6. Olha isso. Ele não disse isso porque viu uma mudança. Ele disse porque decidiu lembrar. Ele decidiu enxergar o bem de Deus, mesmo quando o coração estava em pedaços. E você? O que você enxerga nesse momento? O que você escolhe lembrar? O que você decide declarar no meio desse deserto? Porque a verdade é que o deserto não é ausência de Deus. É o lugar onde Ele nos prepara para a promessa. E se você está passando por um momento onde parece que o céu está em silêncio, talvez seja porque o céu confia em você o suficiente para te levar além. Você já se sentiu assim? Já sentiu que Deus se calou? Já teve aquela sensação de orar e a oração bater no teto e voltar? De louvar e parecer que sua adoração não saiu do quarto? De ir ao culto e não conseguir sentir nada? Isso não é loucura. Não é incredulidade. É parte de uma jornada espiritual profunda que exige que sua fé não dependa do que você sente, mas do que você sabe. E o que você sabe que Deus é bom? Que Ele não muda, que Ele prometeu estar contigo até o fim e que Ele é fiel. Então, mesmo que os céus estejam em silêncio, o coração dele ainda está voltado para você. Se você está vivendo esse tempo de silêncio espiritual, escreva nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Mesmo com o coração apertado, declare com fé. Isso é maturidade espiritual, isso é confiança verdadeira. Isso move o céu. Se essa palavra falou com você, clique em gostei. Esse pequeno gesto pode ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas que também estão se sentindo abandonadas por Ele. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que o silêncio de Deus nunca é desprezo. Pode ser que a sua atitude de fé seja exatamente o que vai despertar esperança em outra alma ferida. Mas isso não é tudo. Há uma história de alguém que falhou feio, negou o próprio mestre e achou que era o fim. Mas o que Jesus fez com ele vai te mostrar que nem a culpa mais profunda pode calar o amor de Deus. Pedro negou, não uma nem duas, 3 vezes. Ele jurou que nunca faria isso, que jamais deixaria Jesus, que estaria com ele até o fim. Mas quando a pressão chegou, quando o medo bateu no peito, quando o ambiente ficou hostil, ele vacilou. As palavras saíram da boca antes que o coração pudesse impedir. Não o conheço. Na 3ª vez, o galo cantou. E nesse momento, o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. Não era um olhar de raiva. Não era condenação. Era um olhar de dor e amor. Um olhar que dizia: eu sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim, ainda te amo. Pedro não suportou. O peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. A angústia apertou tanto seu coração que ele saiu correndo e chorou amargamente. Chorou pela vergonha. Chorou pela traição. Chorou por ter se tornado tudo o que jurou nunca ser. Quantas vezes você também já sentiu isso? Já jurou que não voltaria a pecar, que não cairia de novo, que não se afastaria, mas caiu. Quantas vezes você também se sentiu traidor da sua própria fé? Quantas vezes a culpa te travou, te calou, te afastou? A culpa é uma prisão invisível. Ela te faz pensar que não há mais perdão, que você foi longe demais, que não é mais digno de buscar a Deus.
E essa é uma das mentiras mais sutis do inimigo, fazer você acreditar que a queda anulou o amor de Deus. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Jesus não se impressiona com a tua fraqueza. Ele sabia antes mesmo de você errar, e mesmo assim escolheu te amar. Mesmo assim foi até o fim por você. Pedro se isolou, carregou essa culpa por dias. Enquanto Jesus era crucificado, ele não teve coragem de aparecer. Talvez ele achasse que tinha perdido tudo, que a promessa tinha sido revogada, que não havia mais chance de redenção. Mas Jesus, ressuscitado, vai ao encontro dos discípulos. E ali na praia faz algo que revela o coração curador de Deus. Ele não apenas aparece para Pedro. Ele prepara uma refeição. Ele senta com ele. Ele o chama e faz 3 perguntas, uma para cada negação. Pedro, tu me amas? João 21:15. O mesmo homem que disse, não o conheço, agora declara, tu sabes que te amo. Jesus não joga o erro de Pedro na cara. Ele cura o erro com amor. Ele não cancela o chamado de Pedro. Ele o reafirma. Apacenta as minhas ovelhas. Isso é poderoso, porque mostra que a cura da alma não vem do castigo, vem da restauração. Jesus quer restaurar aquilo que a culpa destruiu em você. Ele quer te lembrar que você não é o seu erro, você não é a sua queda, você não é o seu passado, você é aquilo que ele declarou sobre você, filho, filha, chamado, escolhido. Angústia que paralisa o coração não tem autoridade sobre o plano de Deus. O que te impede de seguir não é a falha, é o medo de não ser mais aceito. Mas o céu já decidiu, você ainda é amado. Você ainda é chamado. Você ainda tem um propósito. Será que Jesus está tentando te dizer algo hoje, assim como disse a Pedro naquela manhã? Será que ele está te perguntando, você me ama? Não para te envergonhar, mas para te lembrar que ainda existe um vínculo entre vocês, que apesar de tudo, você ainda o ama. Mesmo com todos os erros, mesmo com as quedas. Mesmo com o coração apertado pela culpa, e ele quer transformar esse amor, ainda que imperfeito, em força para te levantar. Se essa palavra tocou sua alma, escreva nos comentários, Jesus restaura meu chamado. Essa não é só uma frase, é uma resposta espiritual. É o seu sim depois do não, é a sua reconexão com o céu. É como dizer, eu não sou minha falha, eu sou teu filho. Me levanta. Mas espere, e se o problema não for culpa, mas ansiedade? E se o que está consumindo seu coração for a expectativa frustrada, o medo do futuro, a sensação de que tudo está fora do controle? Marta estava inquieta. Jesus estava dentro da casa, mas ela não conseguia parar. A mente dela girava sem descanso. A lista de tarefas não terminava. Os pensamentos atropelavam uns aos outros. O coração batia acelerado. E mesmo com a presença de Jesus tão próxima, ela não encontrava paz. Enquanto Maria se sentava aos pés do Mestre, ouvindo cada palavra como se o tempo tivesse parado, Marta se perdia em obrigações, alimentos, toalhas, pratos, expectativas, cobrança. Tudo precisava estar perfeito. Ou pelo menos, era isso que ela acreditava. O corpo se movia, mas o espírito estava esgotado. E a angústia silenciosa que morava dentro dela crescia a cada passo, a cada ruído de panela, a cada olhada para a irmã que não fazia nada. Quantas vezes você já esteve assim? Acorda com o peito apertado e nem sabe por quê. A cabeça já desperta com uma enxurrada de preocupações. Há contas a pagar, decisões a tomar, coisas por fazer, e mesmo quando tenta orar, não consegue se concentrar. A ansiedade te rouba do presente, te prende num futuro que ainda não chegou, mas já te esgota por antecipação. A alma, como a de Marta, grita, mas grita por dentro, enquanto o corpo continua tentando manter as aparências. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Com Jesus tão próximo, mas o coração tão longe por causa da sobrecarga. No meio da correria, Marta finalmente explodiu. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude.
Lucas 10:40. Ela projetou sua frustração, sentiu-se ignorada, talvez até mesmo desprezada. Mas a resposta de Jesus não veio em tom de cobrança, e sim de ternura. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Lucas 10:41-42. Jesus olhou para além do serviço, além da performance. Ele enxergou a alma cansada, o coração sobrecarregado, a angústia disfarçada de produtividade. Ele não ignorou o que ela sentia. Ele foi direto ao ponto. Você está deixando a ansiedade ocupar o lugar que deveria ser da presença. Quantas vezes você se comporta como Marta, tentando fazer tudo certo, sendo forte o tempo todo, carregando fardos que não foram feitos para você? E pior, acreditando que se parar tudo vai desmoronar, que se descansar você será negligente, que se respirar vai parecer fraco. A ansiedade é cruel. Ela não grita, ela sussurra. Ela mente dizendo que está tudo sob controle, quando na verdade te controla. Ela te empurra para viver no modo automático, te desconecta da presença, te isola do agora. Mas Jesus não te quer no automático, Ele te quer presente. Ele te quer aos pés dele, como Maria, porque é nesse lugar de entrega que a cura começa. A ansiedade não é apenas um problema psicológico. Ela é, muitas vezes, uma ferida espiritual. É o reflexo de um coração que perdeu o ritmo da confiança. E Jesus não veio para te condenar por isso. Ele veio para restaurar a paz que você perdeu. Ele não quer apenas aliviar sua angústia. Ele quer substituir seu fardo pelo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Talvez você ache que não pode parar, que não tem tempo para orar, nem energia para ler a palavra. Mas será que não é justamente por isso que você está esgotado? Será que a sua alma não está clamando por uma pausa? Será que Jesus está te chamando como chamou Marta, para sair do ritmo acelerado e apenas estar com Ele? Porque antes de curar as circunstâncias externas, Ele quer acalmar o que está dentro de você. Se essa mensagem falou com você, comente: Jesus, acalma minha mente. Não é só uma frase, é um pedido espiritual, um clamor por alívio. Uma resposta de fé dizendo: eu escolho parar, eu escolho confiar, eu escolho sentar aos teus pés. E se eu te dissesse que muitas vezes a maior tempestade que enfrentamos não está ao redor, mas dentro de nós? Que a raiz da angústia nem sempre é o que está acontecendo, mas o que acreditamos sobre o que pode acontecer. E que Jesus não apenas vê tudo isso, mas entra no meio da confusão interior com um convite: vem descansar em mim. O vento batia forte sobre o mar da Galileia, levantando ondas que pareciam engolir o pequeno barco em que estavam. A noite caía, e junto com ela, o pânico se instalava nos olhos dos discípulos. Eram homens acostumados com o mar, experientes na pesca, mas nada os preparou para aquela tempestade. A água já invadia o barco, os relâmpagos cortavam o céu como gritos da natureza, e o medo crescia como uma sombra dentro do peito de cada um. No meio da confusão, onde estava Jesus? Dormindo? Sim, o mestre dormia deitado sobre uma almofada, tranquilo, como se a fúria das águas não o afetasse. E então veio o grito desesperado: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. É difícil acreditar que alguém pode descansar durante uma tempestade. Mas e quando essa tempestade não está lá fora, e sim dentro de você? E quando o medo do amanhã é o que mais te paralisa? Quando você se vê diante do desconhecido, das contas que não fecham, dos diagnósticos que amedrontam, das portas que parecem trancadas, e tudo o que você consegue pensar é: e se não der certo? E se eu fracassar? E se Deus não fizer? O medo do que está por vir é um tipo de angústia que não grita. Ela silencia,
Vai apertando o peito devagar, sufocando a esperança, te fazendo acreditar que o pior é inevitável. E você se sente sozinho naquele barquinho, à mercê das ondas, enquanto tudo parece indicar que vai afundar. Jesus se levanta, não porque o barulho o acordou, mas porque a fé dos seus discípulos estava naufragando mais rápido que o barco. Ele olha para o mar e diz: "Acalma-te, vento, aquieta-te, mar." Marcos 4:39. E houve grande bonança, mas antes de acalmar o lado de fora, ele confronta o interior. "Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé?" Marcos 4:40. O verdadeiro campo de batalha não era o mar, era o coração deles. Assim como o seu, porque o medo do futuro é, na verdade, uma dúvida disfarçada sobre o cuidado de Deus. E quando a confiança se enfraquece, a ansiedade cresce. Quando esquecemos quem está no barco, as ondas nos dominam. Talvez hoje o que te paralisa não é o presente, mas o que ainda nem aconteceu. E se faltar? E se tudo der errado? E se ninguém me ajudar? Esse "e se" é o que o inimigo usa para te prender. Ele sabe que se ocupar sua mente com cenários de derrota, sua fé se dispersa. Mas Jesus está no barco, não fora dele. Não te observando de longe, ele está contigo no meio da tempestade. E a tua angústia, por mais profunda que seja, não é invisível para ele. Você consegue entender o que isso significa? Que sua mente não precisa ser um campo de guerra. Que mesmo que tudo esteja incerto do lado de fora, você pode ter paz por dentro. Que o amanhã está nas mãos de um Deus que não falha, mesmo quando você não sente. Por isso, se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários: "Jesus, acalma minha tempestade." Não como um ritual, mas como uma entrega. Como quem escolhe confiar. Como quem se recusa a viver refém do medo. É impressionante como o medo faz a gente esquecer quem é Deus. E mais ainda, faz a gente esquecer quem a gente é nele. Os discípulos estavam com o próprio Filho de Deus no barco e mesmo assim se desesperaram. O problema não era a tempestade, era a memória curta. Eles tinham visto milagres, tinham visto cura, libertação, multiplicação, mas bastou o mar se agitar para a fé vacilar. E conosco não é diferente. A angústia que paralisa vem daquilo que esquecemos. Esquecemos que já vencemos outras batalhas. Esquecemos quantas vezes Deus nos sustentou. Esquecemos que Ele nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante. E se Ele está presente, há esperança. Agora ouça isso com atenção. A fé não é a ausência de medo, é saber a quem recorrer quando o medo vem. Os discípulos foram até Jesus, mesmo assustados. Mesmo sem entender, eles correram até ele. Isso foi o suficiente para que o milagre acontecesse. Então, mesmo que você esteja tremendo por dentro, mesmo que não veja saída, mesmo que a angústia te consuma, não se afaste. Corra para Jesus, chame por ele. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter orações longas. Basta um clamor sincero e ele vai se levantar. E vai falar com autoridade sobre aquilo que te assusta, porque o controle nunca saiu das mãos dele, nem por um segundo. Ela estava ali, no meio da multidão, como sempre, mas diferente dos outros, ela não tinha nome naquela história. Era só conhecida como a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sangrando, 12 anos isolada, 12 anos sendo vista como impura. A dor dela não era só física, era social, era emocional, era espiritual. Quem vive uma dor constante entende. Chega um ponto em que o sofrimento te anula. Você deixa de ser visto pelo que é e passa a ser lembrado só pela tua ferida. E ali estava ela, empurrando-se no meio de pessoas que nem sabiam o quanto aquela caminhada doía. Cada passo era como andar com o coração rasgado. Mas algo dentro dela sussurrava: "Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, serei curada." Mateus 9:21. Ela não queria chamar atenção, queria apenas tocar. Não queria palavras, holofotes, explicações. Queria alívio.
E naquele toque, silencioso e quase invisível aos olhos humanos, o impossível aconteceu. A hemorragia cessou. 12 anos de sofrimento interrompidos por um segundo de fé. Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos acharam a pergunta absurda. Havia uma multidão, mas Jesus sabia que aquele toque tinha sido diferente. Tinha vindo de um coração quebrado, angustiado, mas que ainda acreditava. A fé dela tinha rompido a multidão, vencido a vergonha, superado o medo. E diante de todos, Jesus olhou para ela e disse: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz." Lucas 8:48. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu no meio de uma multidão e mesmo assim, completamente só? Quantas vezes o teu coração gritou por dentro e ninguém percebeu? A angústia de ser ignorado, de se sentir invisível, de parecer que tua dor não tem importância para ninguém. Isso corrói a alma. E o pior é que, muitas vezes, esse sentimento surge justamente quando você mais precisava de apoio. Você se vê cercado de gente, mas parece que ninguém realmente te vê e você começa a acreditar que está sozinho. Mas a verdade é que Jesus te vê e Ele não apenas te vê, Ele te sente como naquela multidão. Todos tocavam, mas só um toque fez o céu parar. O toque da fé angustiada, da esperança que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Jesus me vê no meio da multidão." Não escreva por impulso, mas como quem está dando um passo de fé. Como quem acredita que esse toque espiritual, esse clamor silencioso, é capaz de fazer o céu se mover ao teu favor. E se essa palavra tocou o teu coração, clique em gostei e compartilhe com alguém que também se sente esquecido. Isso pode ser a resposta que o outro precisa. E você pode ser o canal. É importante entender que a solidão emocional não é exclusividade de quem está fisicamente sozinho. Muitas pessoas casadas, com filhos, rodeadas de amigos, vivem um vazio que não sabem explicar. É como estar presente, mas não pertencer. Falar, mas não ser ouvido. Existir, mas não ser notado. E essa angústia silencia aos poucos a fé, a vontade, a esperança. Mas Jesus, ao contrário do mundo, não olha a multidão. Ele olha o indivíduo. Ele parou tudo por causa de uma mulher que não tinha nome, que só queria um toque. O céu inteiro se moveu para reconhecer uma fé silenciosa e se move por você também. Mesmo que ninguém mais veja, ele vê. Mesmo que ninguém mais ouça, ele ouve. Tem algo poderoso nesse detalhe da história. Jesus não apenas curou aquela mulher, mas restaurou sua identidade. Ela chegou como anônima e saiu como filha. Isso é o que acontece quando a presença de Deus invade a dor. Você é lembrado de quem é. Você não é a ferida que carrega, não é o rótulo que te deram, não é a vergonha que tentaram te impor. Você é filho, é filha. E quando a angústia tenta apagar isso da tua memória, Jesus te chama de volta para perto. Ele não quer apenas curar teu corpo. Ele quer sarar teu coração. Ele estava deitado à beira daquele tanque havia tanto tempo que já fazia parte da paisagem. 38 anos esperando, 38 anos assistindo os outros passarem na frente. 38 anos carregando uma dor que não era só física, mas emocional. Cada vez que via alguém ser curado, voltava a ter esperança, só para vê-la morrer de novo, sufocada pela sua limitação. E o pior não era não conseguir entrar no tanque. O pior era ver todo mundo achar que ele não tinha fé suficiente, que o problema era com ele. Quantas vezes você já ouviu ou pensou que a sua dor era resultado da sua falta de fé, como se a sua luta não tivesse valor, como se você fosse o único culpado por ainda estar do mesmo jeito? A angústia de esperar por anos e anos sem ver mudança vai matando a coragem por dentro. A mente grita: já tentei de tudo, nada muda. E o coração cansado se fecha, mas Jesus aparece e faz uma pergunta que à primeira vista parece até cruel. Queres ficar curado? João 5:6. Claro que ele queria
Ou será que não? Porque às vezes a gente se acostuma com a dor, ela se torna o nosso lugar seguro, o motivo pelo qual ninguém cobra nada. A gente começa a construir identidade em torno da angústia. Mas Jesus, com uma só pergunta, expõe toda a estrutura emocional que a dor construiu ao redor do coração daquele homem. Ele não apenas queria saber se o homem queria ser curado, ele estava convidando para uma ruptura, para abandonar o padrão de espera, de vitimismo, de conformismo. Ele estava dizendo: chega de sobreviver, eu quero que você viva. Você já se sentiu assim? Como se estivesse parado há tanto tempo que não sabe mais como caminhar. Como se tivesse feito tudo certo, mas nada acontece. A frustração de tentar e não ver resposta é uma das dores mais profundas que existem. E ela tem o poder de endurecer o coração. Você começa a orar menos, começa a não esperar mais nada. E quando alguém fala sobre cura, você se protege dizendo: já ouvi isso antes. Mas hoje, Jesus está passando perto da sua dor, da tua estagnação. E Ele não te condena por estar cansado. Ele não te culpa por ter perdido forças. Ele só quer te perguntar: você ainda quer? Ainda acredita que pode ser diferente? Porque se a tua fé estiver ferida, Ele cura. Se estiver fraca, Ele fortalece. E se você só conseguir dizer: me ajuda a crer, isso já é suficiente para Ele agir. Jesus não esperou o tanque se agitar. Não precisou de ritual, de método, de multidão. Ele só disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. E naquele instante, o impossível aconteceu. O homem levantou depois de quase 4 décadas preso à mesma dor. E é isso que Jesus quer fazer com você. A cura que Ele oferece vai além do físico. Ele quer restaurar tua esperança. Quer abrir teu coração que foi fechado por tanta tentativa frustrada. Você pode ter chegado aqui com a alma esgotada, mas está saindo com uma promessa: Ele te levanta. Existe algo profundo neste milagre. Jesus não carregou o homem. Ele deu a ordem, mas quem teve que levantar foi Ele. Isso nos ensina que a cura de Deus vem com convite à ação. Não adianta ouvir e continuar deitado. O toque dele libera poder, mas o passo de levantar é nosso. E por mais que pareça impossível, há algo sobrenatural que acontece quando a gente obedece, mesmo sem sentir força. Quando Ele fala levanta, o corpo responde, a alma responde, o coração responde. Mas precisa haver disposição para sair da zona de dor, do campo da vítima, e se posicionar como alguém que foi visto pelo próprio Deus. Jó já não tinha mais lágrimas para chorar. Tudo o que um homem poderia perder, ele havia perdido: filhos, bens, saúde, amigos e até a compreensão de quem ele era. A dor era intensa, mas havia algo ainda mais devastador do que as feridas no corpo ou a ausência dos filhos: o silêncio de Deus. Ele orava, mas não ouvia resposta. Buscava, mas parecia falar com o vento. O céu estava em silêncio e dentro dele uma tempestade. Você já se sentiu assim? Como se orasse tanto, mas suas palavras batessem no teto e caíssem de volta em forma de frustração. Quando a alma clama, mas tudo permanece do mesmo jeito, a oração parece não alcançar lugar nenhum. A angústia cresce, o coração se fecha, e a pergunta que ecoa é: será que Ele me esqueceu? A história de Jó é um espelho para quem já enfrentou noites em que a fé parecia sufocada. Mas o que poucos percebem nessa história é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Jó não sabia, mas enquanto ele sofria, o céu inteiro estava testemunhando a sua fidelidade. Cada lágrima, cada lamento, cada interrogação fazia parte de algo muito maior. Jó não foi abandonado, ele foi moldado. Às vezes, Deus não responde de imediato, porque está construindo algo eterno em nós. Quando tudo parece calado, é o momento em que Ele mais está operando. Não com barulho, mas com profundidade. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2.
Essas palavras saíram da boca de um homem que passou pelo vale mais profundo da existência humana. Ele disse isso após entender que, mesmo sem resposta, Deus não deixou de ser Deus. Jó aprendeu que a fé verdadeira não se alimenta apenas de respostas, mas de confiança. E é isso que o Senhor quer te ensinar. Que mesmo quando a oração parece sem eco, ela tem destino. Deus está ouvindo. Está anotando cada palavra dita com dor, cada suspiro que ninguém escuta. Você já parou para pensar que a tua maior angústia pode estar te conduzindo ao teu maior testemunho? E se o silêncio que você enfrenta for, na verdade, o espaço necessário para a tua transformação? Porque quando tudo parece não ter sentido, é ali que Deus começa a desenhar um novo propósito. Mas é necessário continuar. Persistir e insistir. A oração que não é respondida hoje está preparando teu coração para um amanhã diferente. O silêncio não é o fim. É o intervalo entre a semente lançada e o fruto que virá. Se essa palavra alcançou você no meio do silêncio que está enfrentando, escreva com fé nos comentários: Deus, eu confio nos teus planos. Essa declaração é mais do que um comentário. É uma chave espiritual. É dizer para o mundo invisível que mesmo sem ver, você crê. Mesmo sem sentir, você não vai parar. A dor da ausência de resposta é uma das armas mais cruéis contra a fé. O inimigo sussurra mentiras. Se ele te amasse, já teria feito. Olha quanto tempo passou. Você orou e nada mudou. Mas existe uma verdade que cala toda acusação. Deus nunca deixa de ouvir um coração quebrantado. O tempo dele não é o nosso. A maneira dele também não. Jó entendeu isso tarde, mas entendeu. E no fim, sua história foi restaurada. Não porque orou com mais força, mas porque não desistiu, mesmo sem resposta. E você vai parar porque está demorando? Ou vai permanecer, mesmo com a alma ferida? Há promessas sendo gestadas dentro da tua angústia. Há milagres sendo alinhados no meio do teu silêncio. A oração que parece ignorada está, na verdade, ecoando nos céus com poder. O que parece ausência, na verdade, é lapidação. Deus está moldando teu coração para que, quando vier a resposta, ela não te destrua, mas te edifique. Enquanto você espera, Ele está contigo, mesmo que você não perceba. Mesmo que pareça só. A multidão pressionava Jesus, olhares de julgamento, murmúrios de condenação, pedras prontas para o pior. No centro daquela tensão, uma mulher estava curvada de vergonha e medo. Ela havia sido pega em adultério. E agora, cercada por líderes religiosos e pela sociedade, seu destino parecia selado. Seria apedrejada. Nenhuma defesa, nenhuma saída. O passado dela havia sido exposto diante de todos, e a única coisa que restava era esperar o castigo. Mas algo acontece ali que muda tudo. Jesus se abaixa. Em vez de condenar, ele silencia a multidão. Em vez de humilhar, ele oferece compaixão. E no momento em que todos esperavam por um julgamento, Jesus liberta. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11. Essa frase rompe com tudo o que o mundo esperava. O que era para ser o fim se torna um recomeço. Quantas vezes você já se sentiu como essa mulher, prisioneiro de um passado que insiste em te perseguir? As pessoas até esquecem, mas você lembra, é como se o erro estivesse marcado na tua pele. E mesmo tentando seguir, a vergonha paralisa. Você até ora, mas acha que não é digno de ser ouvido. Você até acredita em milagres, mas não acredita que sejam para você. A angústia do passado te impede de viver o presente. Mas há algo que precisa ser dito com força. Jesus não te define pelo que você fez. Ele te enxerga pelo que você pode se tornar. E se ele escolheu não te condenar, por que você continua se condenando? A vergonha é uma prisão silenciosa. Ela sufoca sonhos, distorce identidade e sabota qualquer tentativa de cura. Pessoas vivem anos aprisionadas a algo que cometeram em um momento de dor, fraqueza ou confusão.
E o mais trágico é que mesmo depois de tanto tempo continuam se vendo através daquele erro. Mas Jesus veio para romper com esse ciclo. Ele não apenas perdoa, ele restaura. Ele não apenas apaga o passado, ele redesenha o futuro. Quando ele diz vai, ele está te empurrando para uma nova história. Quando ele diz não peques mais, não é uma ameaça, é uma libertação. É como se ele dissesse: você não precisa mais voltar para esse lugar. Se essa mensagem está confrontando algo dentro de você, declare nos comentários: Jesus, apaga minha vergonha e me faz novo. Escreva isso como um ato de fé. Não importa o que foi, nem quando foi. O que importa é o que Jesus está dizendo hoje. E ele está dizendo que você não está condenado, mas há uma pergunta que não quer calar. Você realmente acredita que seu erro é maior do que a misericórdia de Deus? Porque muitas vezes, sem perceber, nos agarramos à dor como se ela fosse identidade, como se merecêssemos viver assim. Mas isso é uma mentira que o inimigo quer que você aceite. Ele sabe que, enquanto você estiver acorrentado à culpa, não terá forças para viver o propósito. Por isso ele te lembra todos os dias do que você fez. Mas Jesus, todos os dias, quer te lembrar do que ele fez por você. A cruz não foi um símbolo de condenação, foi um símbolo de libertação. Cada gota de sangue foi um grito dizendo: você é livre. Existe algo poderoso nesse encontro entre Jesus e a mulher adúltera. Não foi ela quem buscou Jesus. Ela foi arrastada até ele, mas mesmo assim, ela saiu restaurada. Isso mostra que mesmo quando você não tem forças para ir até ele, ele permanece pronto para te levantar. Mesmo quando você acha que o fim chegou, ele tem um recomeço. Jesus não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você esteja disposto a deixar a vergonha no chão e aceitar o perdão que ele já liberou. E se você pudesse deixar o peso do passado agora mesmo, e se em vez de continuar se culpando, você escolhesse acreditar que Jesus está escrevendo uma nova história? Porque é exatamente isso que ele está fazendo. Quando ele te olha, não vê seus erros. Ele vê o valor que ninguém mais conseguiu enxergar. Ele não vê o escândalo, vê o coração. Ele não vê a queda, vê o potencial, e ele está te dizendo: levanta, anda, recomeça. Eu estou contigo. Tomé ficou em silêncio quando os outros discípulos disseram que tinham visto Jesus. Eles falavam com alegria, esperança renovada, olhos brilhando, mas ele permanecia imóvel, com o coração fechado. Não era por orgulho, era por dor, a dor da decepção. A dor de ter esperado algo e, no fim, ver tudo ruir diante dos seus olhos. Tomé tinha amado Jesus, tinha seguido cada passo. Mas quando viu seu mestre morrer, viu também morrer a esperança. E agora, enquanto todos pareciam cheios de fé, ele já não conseguia crer, sua alma estava ferida. E feridas mal curadas se tornam muros, muros que impedem a fé de entrar. Por isso ele disse: se eu não vir, se eu não tocar, eu não creio. Não foi frieza. Foi um grito desesperado de alguém que já acreditou uma vez e teve o coração quebrado. Quem já sofreu decepções profundas entende o que Tomé sentia. A gente não se fecha por maldade. A gente se fecha porque já se abriu demais. Já acreditou demais, já esperou demais. E foi demais o que doeu. Quando se acredita que Deus vai agir, mas tudo desaba, o coração endurece. Não contra Deus, mas contra a expectativa. Porque esperar dói, confiar dói, amar dói. Então a gente começa a fingir que não se importa, que está tudo bem, que não precisa sentir. Mas por dentro, a alma está fria, sem lágrimas, sem orações, sem respostas. Só o silêncio, e no meio desse silêncio vem Jesus. Não para confrontar Tomé, não para envergonhá-lo, mas para curá-lo. Jesus aparece e sem julgamento diz: toca aqui, Tomé. Vê as minhas mãos, não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Esse é o Jesus que entende nossas feridas emocionais. Ele não exige uma fé sem rachaduras. Ele entra no meio do trauma, da desilusão, da dureza e se mostra.
Ele não condena o coração que duvida, ele o chama pelo nome. E quando Tomé toca, quando ele vê que é real, ele se rende. Senhor meu e Deus meu. João 20:28. O mesmo homem que duvidou, agora se entrega por inteiro. Porque o toque de Jesus atravessa qualquer camada de dor, qualquer armadura emocional, qualquer desconfiança. Você já se sentiu como Tomé? Já orou e não viu resposta? Já pediu um sinal e nada aconteceu? Já quis acreditar, mas não conseguiu? Talvez sua alma esteja tão machucada que você nem saiba mais como confiar. Talvez você esteja vivendo o evangelho por fora, mas por dentro está bloqueado. Mas há uma verdade poderosa. Jesus não se ofende com suas perguntas. Ele não se afasta da sua crise. Ele se aproxima. E ele está aqui dizendo: toca em mim, sinta. Eu continuo sendo Deus, mesmo quando sua fé falha. Se essa palavra está expondo o que você escondeu por dentro, escreva nos comentários: Jesus, toca meu coração endurecido e me faz crer de novo. Declare isso como um ato de rendição, como alguém que já não quer viver trancado atrás das decepções. Mas e se eu te dissesse que o que mais bloqueia a cura emocional não é o sofrimento em si, mas a dureza que ele cria? Muitas pessoas acham que não têm fé suficiente, quando, na verdade, o problema não está na fé. Está no trauma que distorceu a imagem de Deus. Você não parou de crer. Você parou de esperar porque tem medo de se frustrar. Mas isso não é fé saudável. Isso é sobrevivência emocional. E Jesus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva, que creia, que confie. Ele quer derreter essa parede gelada que se formou no teu peito. Ele quer devolver a sensibilidade à lágrima. A oração sincera, o toque da presença que aquece. Não é sobre ter respostas, é sobre ter Jesus. Tomé não teve uma explicação teológica. Ele teve um encontro, e é isso que muda tudo. Quando você se permite ser tocado, algo dentro de você quebra, mas não de dor, de rendição. E nesse quebrantamento, Jesus entra. Não como acusador, mas como amigo, como aquele que entende onde ninguém mais entende, como aquele que viu todas as tuas feridas, todos os teus colapsos internos e mesmo assim permanece ao teu lado. Você não precisa continuar com o coração fechado, você não precisa fingir que está tudo bem, você não precisa esconder sua incredulidade atrás de frases prontas. Jesus está diante de você dizendo: toca em mim, eu não desisti de você, eu ainda quero te curar. E se você deixar, mesmo que pela última gota de fé que te resta, ele vai fazer algo tão profundo que o que te endureceu será dissolvido no amor dele. Havia fumaça, fogo e uma multidão furiosa. 3 jovens estavam de pé diante de uma fornalha acesa, 7 vezes mais do que o normal. Eles sabiam o que os esperava. Sabiam que em poucos minutos seriam lançados ali. Não por causa de um crime, não por terem feito algo errado, mas por terem decidido confiar. Confiar em Deus acima das ameaças. Confiar mesmo diante da morte. Mas no coração humano, a angústia é real. Por mais fé que se tenha, existe aquele pensamento sutil: e se Deus não fizer? É essa pergunta que quebra nossa confiança, que enfraquece nossas orações, que trava nosso coração. Porque o medo de se frustrar às vezes é maior do que a coragem de crer. Esses 3 jovens sabiam que Deus podia livrá-los, mas não sabiam se Ele o faria. Mesmo assim, disseram algo que ecoa até hoje: se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da fornalha. Mas se não, saiba, ó Rei, que não serviremos teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. Essa declaração é uma das mais profundas da Bíblia, porque não é uma fé baseada em resultados, é uma entrega baseada em quem Deus é. Eles estavam dispostos a confiar, mesmo se o milagre não viesse, dispostos a manter o coração aberto, mesmo que tudo ao redor queimasse. Isso é fé que transcende o medo, fé que não exige garantias humanas, fé que escolhe permanecer, mesmo quando tudo parece estar prestes a acabar. E quando eles foram lançados na fornalha, algo extraordinário aconteceu.
O rei olhou e viu não 3, mas 4 homens andando dentro do fogo e disse: o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Daniel 3:25. A presença de Deus não veio antes da prova, veio no meio da fornalha. No auge da dor, no centro da angústia, Deus se manifestou, porque há momentos em que Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. E isso muda tudo. Quantas vezes você já se perguntou, e se Deus não fizer? Quantas vezes travou o coração para não criar expectativa, com medo de se decepcionar? A angústia de esperar e não ver resposta, o medo de confiar e se machucar. A dor de acreditar que Deus pode, mas não saber se Ele quer, isso paralisa. Isso fecha o coração, isso te afasta da esperança. E aos poucos você vai orando menos, acreditando menos, esperando menos. Mas Deus não quer uma fé silenciosa de autoproteção. Ele quer um coração vulnerável que, mesmo tremendo, diga: eu confio. Se essa mensagem tocou teu interior, comente. Mesmo que Ele não faça, eu continuo confiando. Essa é sua entrega. Essa é sua rendição. Escreva como um ato de fé, como quem entrega a fornalha e também o controle. Existe um tipo de fé que não precisa ver para continuar. Um tipo de confiança que não está presa ao desfecho, mas à presença. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você acredita que Deus pode mudar sua história, curar suas emoções, abrir portas, mas o medo de confiar está te bloqueando. E se você for decepcionado mais uma vez? E se essa angústia continuar? E se o silêncio de Deus for tudo o que você receber? A grande verdade é que se sua fé estiver baseada em resultados, ela será frágil. Mas se sua fé estiver enraizada em quem Deus é, nada poderá te derrubar. A fornalha não consumiu aqueles jovens, nem sequer o cheiro de fumaça ficou neles. E isso nos ensina algo poderoso. A dor não precisa deixar marcas eternas. A angústia não precisa moldar sua identidade. Quando Deus está presente, o fogo não te destrói, te purifica, te amadurece, te transforma. Por isso, não tenha medo de confiar. Não coloque sua fé em uma resposta específica. Coloque sua fé em um Deus que entra no fogo contigo. Você pode até não ter garantias do que vai acontecer, mas tenha uma certeza: Deus estará com você. E quando Ele está, a angústia perde força, o medo se cala, o coração se abre. Confiar, mesmo sem saber o final, é o maior ato de adoração que você pode oferecer, porque é nesse lugar de rendição total que os maiores milagres acontecem. Dentro de uma cela escura, esquecida e fria, estava um homem que outrora sonhara alto. Ele fora vendido pelos próprios irmãos, injustiçado por uma mulher mentirosa, e agora se encontrava preso, acusado de algo que não cometera. Não havia aplausos, nenhum reconhecimento, nenhuma promessa se cumprindo, apenas o silêncio. Um silêncio que doía mais que os grilhões de ferro. José havia sido traído, caluniado, abandonado e esquecido. Sim, completamente esquecido. E o pior, esquecido depois de ajudar alguém. Ele interpretou o sonho do copeiro do rei e pediu apenas uma coisa: lembra-te de mim quando estiveres bem. Mas o copeiro saiu da prisão e não lembrou. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio, 2 anos de angústia, 2 anos de espera. O tipo de espera que desestrutura o interior, que fecha o coração, que nos faz perguntar: Deus, o Senhor se esqueceu de mim também? Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, como se estivesse num cárcere emocional, sufocado pelas circunstâncias, por promessas que parecem não sair do papel, por orações que não encontram resposta. Você olha em volta e vê portas se abrindo para todos, menos para você. Vê pessoas sendo curadas, libertas, restauradas, menos você. E tudo dentro de você grita: Deus me abandonou. Esse é o grito de quem está esgotado de esperar. E a espera prolongada é uma das dores mais cruéis que a alma pode suportar. Ela gera dúvidas, enfraquece a fé e fecha o coração para qualquer nova esperança.
A angústia da espera corrói a alma como uma ferrugem silenciosa. E se não for tratada, ela te paralisa. Mas o que poucos percebem é que José não estava sendo ignorado, ele estava sendo preparado. Gênesis 39:21 diz: "O Senhor, porém, estava com José." Essa frase parece simples, mas carrega um poder absurdo. Mesmo preso, mesmo esquecido pelos homens, Deus estava ali. O Senhor estava com José no fundo do poço, na casa de Potifar, no cárcere e depois no palácio. A presença de Deus não se retirou dele nem por um segundo. E isso muda completamente a perspectiva. Porque o silêncio de Deus não é ausência, a demora não é rejeição. A espera não é castigo, é preparação. Há propósitos que só florescem depois de anos de solidão. Há dons que só são ativados nas cavernas. Há destinos que só se cumprem quando o ego é quebrado e o coração se esvazia. E foi isso que aconteceu com José. Ele não foi direto ao trono, ele não pulou etapas. Ele foi moído, esmagado, humilhado, mas preservado. Porque quando Deus quer cumprir uma promessa, ele primeiro molda o coração do escolhido. E isso dói. Porque ser moldado envolve ser quebrado. Mas só vasos quebrados são cheios de forma nova. Você não foi esquecido. O silêncio que te cerca é o pano de fundo do próximo milagre. O que você chama de atraso, Deus chama de treinamento. José saiu da prisão direto para governar o Egito, de um dia para o outro, mas foram anos se preparando para aquele único dia. E tudo mudou em minutos, porque quando Deus decide agir, Ele restaura com velocidade tudo aquilo que o tempo tentou apagar. Se essa palavra te alcançou, comente com fé. Eu creio mesmo no silêncio. Que isso seja tua oração pública, tua declaração profética, que seja teu grito espiritual diante de tudo o que parece adormecido. E se isso fez sentido para você, clique em curtir como um ato de fé. E compartilhe essa mensagem com alguém que também está esperando há muito tempo. Talvez essa palavra seja a chave que liberta outra vida também. Não subestime o que uma semente de fé pode fazer. Esperar dói, mas não há cura sem processo. A promessa não morreu. Deus não se esqueceu. Ele apenas está fazendo do teu coração o lugar certo para receber aquilo que vem do céu. A angústia da espera não é o fim da história. É o prelúdio da ressurreição dos teus sonhos. Era noite, não apenas lá fora, mas dentro dele. No lugar mais sombrio do jardim, Jesus se ajoelha. O chão estava frio, a alma estava pesada, e o céu, em silêncio, ele havia convidado 3 dos seus discípulos para orar com ele, mas eles dormiram. O apoio humano falhou, a solidão espiritual apertou, a angústia se tornou insuportável. E naquele momento, algo sobrenatural acontece. Jesus começa a suar sangue. Uma condição chamada hematidrose, que ocorre quando a dor emocional é tão extrema que os vasos capilares se rompem sob os poros. Isso não é simbólico. Isso é real. É a dor mais profunda, a aflição mais intensa, o tipo de sofrimento que esmaga por dentro. E ele não estava sofrendo por si, estava sofrendo por mim. E por você. Quantas vezes você já sentiu essa angústia silenciosa que ninguém vê? Aquela que chega quando todos dormem, quando as luzes se apagam e o travesseiro se torna confidente das lágrimas que não tiveram espaço durante o dia, é uma dor que não tem nome exato. Não é tristeza comum, não é apenas cansaço. É como se o peito estivesse apertado por uma mão invisível. O coração bate, mas a alma se arrasta. O pensamento acelera, mas a esperança desacelera. É esse sentimento de estar sozinho na multidão, de parecer que ninguém entende, de ter que sorrir por fora, enquanto algo dentro de você está morrendo aos poucos. Jesus no Getsêmani representa todos nós nesses momentos de escuridão interna, e o que ele diz ali é um dos versículos mais humanos de toda a Bíblia. Minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Isso vem
daquele que curou, que ensinou, que fez milagres, que multiplicou pães, que andou sobre as águas. Isso vem do Filho de Deus. Ele não reprimiu a dor, ele não disfarçou a angústia. Ele foi transparente, vulnerável, humano, e isso muda tudo, porque significa que ele entende, não de forma superficial, mas com profundidade. Ele não está distante da tua dor. Ele já esteve exatamente aí onde você está. E mais, ele não fugiu do sofrimento, ele encarou. Essa angústia que te visita à noite, que fecha teu coração, que sufoca teu espírito, que grita em silêncio, ela não te define. Ela não é sinal de fraqueza espiritual. Ela não é ausência de fé, porque até o próprio Jesus, cheio do Espírito, sentiu com tamanha intensidade que pediu ao Pai para, se possível, afastar aquele cálice. Mas ele termina a oração com uma entrega que transforma tudo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É nesse ponto que a angústia se transforma em força. Quando paramos de tentar controlar tudo e apenas nos rendemos, porque é na entrega que a cura começa. Há pessoas que carregam culpas por sentirem essa dor emocional. Gente que foi ensinada a engolir o sofrimento e manter a aparência de força. Mas o Evangelho não exige perfeição emocional. Ele oferece redenção para corações esmagados. E se Jesus sentiu angústia, quem somos nós para negar nossas dores? O importante não é evitar o sofrimento, é saber onde depositá-lo. E você precisa entender isso. Há uma diferença entre sentir dor e viver nela. Jesus sentiu, mas não parou. Ele chorou, mas caminhou. Ele se angustiou, mas venceu, e isso é cura. Isso é libertação, isso é promessa. Se você sabe o que é essa dor noturna, se essa palavra tocou as profundezas da sua alma, comente com fé: Jesus, cura minha madrugada. Que essa seja a tua oração, que seja a tua entrega, que seja a tua forma de dizer: eu não aguento mais carregar sozinho. E lembre-se, mesmo quando tudo está em silêncio, há um Salvador que suou sangue por você. Não para que você nunca chorasse, mas para que soubesse que nunca chora sozinho. Multidão se movia como um rio agitado, cada um seguindo seu rumo, seus próprios passos, seus próprios problemas. Ninguém percebia aquele homem à beira do caminho. Ele estava ali, sentado, cego, ignorado. Não era apenas a escuridão dos olhos que o cercava, mas uma solidão esmagadora da alma. Bartimeu sabia o que era viver sem ser visto, sem ser compreendido, sem ser ouvido. Ele gritava, não com voz baixa, mas com desespero: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Um grito de quem não suportava mais ser ignorado. Um grito de quem não sabia como explicar sua dor, mas sabia que precisava ser curado. Talvez você se veja exatamente nesse lugar, no meio de tanta gente, mas se sentindo profundamente sozinho, como se a tua dor fosse um idioma que ninguém fala. Você até tenta explicar, tenta sorrir, tenta parecer forte, mas por dentro o coração está desmoronando. É como se houvesse um muro entre o que você sente e o que as pessoas conseguem perceber. E a pior parte não é a dor em si, mas o silêncio ao redor dela. O vazio que ecoa quando ninguém nota seu sofrimento, quando até quem diz te amar parece não enxergar a profundidade da sua angústia. Há um tipo de tristeza que se esconde nos detalhes, no jeito como você evita falar sobre certos assuntos. No cansaço que não vem só do corpo, mas da alma. E talvez você esteja ouvindo essa palavra e pensando: ninguém entende o que se passa aqui dentro. Mas a verdade é que Jesus entende. Ele vê além das máscaras, ele ouve o que ninguém escuta. Ele percebe até o clamor que não chega a sair da boca, mas que o coração repete em silêncio todos os dias. E assim como ele parou tudo por causa de Bartimeu, ele também está disposto a parar por você. Quando Jesus ouviu aquele clamor, ele fez o impensável. Parou no meio da multidão. Em meio a tantas vozes, a dele se elevou: chamai-o. Ele não apenas ouviu, ele respondeu. E é aqui que a história muda.
Porque o que Bartimeu sentia não era pequeno, não era exagero e não era invisível para Deus. Era importante o suficiente para interromper o caminho do Salvador. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Não porque ele não soubesse, mas porque ele queria que Bartimeu verbalizasse sua fé, sua dor, seu desejo. Jesus queria que ele fosse ouvido, reconhecido, honrado. Quantas vezes você engole palavras por medo de parecer fraco? Quantas vezes cala sentimentos por saber que ninguém vai entender? Mas Jesus quer ouvir, não importa se você sabe colocar em palavras ou não. Ele entende o que o teu coração não sabe explicar. O Espírito Santo intercede com gemidos que não podem ser traduzidos, e isso basta. Porque Deus não espera discursos perfeitos, ele responde a corações sinceros. Bartimeu foi curado, mas mais do que recuperar a visão física, ele foi restaurado na sua dignidade. Ele foi visto ouvido, honrado. E talvez hoje tudo o que você precise é dessa confirmação divina. Você não está sozinho, você não está esquecido e, principalmente, sua dor não é pequena demais para que Deus se importe. Jesus está disposto a ouvir tudo o que você nem sabe como dizer. Você pode ter sido ignorado por pessoas, silenciado pela rotina, esmagado pela indiferença, mas não por ele. Se essa mensagem tocou sua alma, declare com fé nos comentários: Jesus ouve o que ninguém entende. Não é só um comentário, é um clamor. É uma semente de fé. É você dizendo: eu não preciso mais esconder minha dor. Jesus, eu sei que tu me vês. E se você acha que ninguém jamais sentiu uma perda como a sua, espere até ver o que Jesus fez diante da morte. Há uma revelação escondida no luto que poucos têm coragem de enxergar. Tem dores que não gritam, mas rasgam. E a perda de alguém que amamos profundamente é exatamente assim. Uma ferida silenciosa que pulsa quando o mundo volta ao normal, mas o nosso mundo nunca mais será o mesmo. Quando a morte bate à porta, ela não leva só quem parte, ela arrasta com ela nossa paz, nossa estrutura, nossos porquês. O coração afunda numa angústia que nenhuma palavra humana é capaz de alcançar. E nessa espiral de dor, até as orações parecem eco vazio. Você já sentiu isso? Já encarou o travesseiro molhado de lágrimas enquanto se perguntava por que Deus permitiu? Por que não impediu? Onde ele estava quando tudo desmoronou? Há uma cena na Bíblia que nos leva para o centro exato dessa dor. Jesus, o Filho de Deus, se aproximando de Betânia, onde Lázaro, seu amigo amado, havia morrido. Marta e Maria o encontram, ambas com o mesmo clamor na alma. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A atmosfera ali era densa de tristeza, cheia de pranto, carregada de perguntas. E então, o versículo mais curto da Bíblia se torna um dos mais poderosos. Jesus chorou. João 11:35. Ele não desviou da dor, não ignorou a ausência. Ele sentiu, ele se comoveu, ele chorou. Talvez você nunca tenha ouvido isso com tanta clareza, mas precisa escutar com atenção. Jesus chora com você. Ele não é indiferente à sua perda. Ele não te manda apenas ser forte. Ele se senta ao teu lado no vale do luto e derrama lágrimas contigo. E isso muda tudo. Porque o choro de Jesus não é o fim da história. Ele não apenas compartilha da nossa dor, ele tem autoridade sobre ela. O mesmo Jesus que chorou, minutos depois, se levantou com voz firme e gritou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o que estava morto voltou à vida. Isso não é só sobre Lázaro. É sobre você. É sobre aquilo que a dor roubou da sua existência. É sobre os pedaços que o luto arrancou do seu peito. É sobre os sonhos enterrados junto com quem você perdeu. Jesus não apenas lamenta contigo. Ele restaura o que você nem sabia que ainda podia viver. Quando a angústia do luto fecha teu coração, Jesus não bate na porta, ele entra. E com autoridade amorosa te chama de volta à vida. Mas por que isso é tão difícil de aceitar? Porque fomos ensinados a esconder a dor, a seguir em frente sem sentir, a fingir que está tudo bem, quando por dentro o coração está em cacos.
A religiosidade exige performance, Jesus oferece presença. Há algo tão revolucionário nesse choro divino que deveria fazer o mundo parar. Ele, sendo Deus, não evitou sentir o que você sente. Então, por que você insiste em sofrer sozinho? Se essa palavra te alcançou em meio à saudade, escreva nos comentários: Jesus transforma minha dor em esperança. Declare isso com fé, como quem coloca nas mãos de Deus aquilo que o tempo nunca conseguiu curar. Que esse comentário não seja só um gesto, seja sua oração escrita, seu clamor revelado. Mas e se eu te dissesse que há um momento na Bíblia onde até o maior profeta do Antigo Testamento desejou morrer? Uma angústia tão pesada que o fez deitar sob uma árvore e desistir de tudo. O que Deus fez com ele é algo que talvez ele queira fazer com você também. Você já acordou se perguntando por que continuar? Já olhou para a vida e sentiu que tudo perdeu o sentido, que você está apenas existindo, mas não vivendo de verdade? Há momentos em que a alma entra em colapso silencioso. Por fora você respira, anda, até sorri, mas por dentro tudo está apagado. É uma espécie de cansaço que não se resolve com descanso, um vazio que não se preenche com palavras. O mundo gira, mas dentro de você tudo está suspenso, congelado pela dor. É nesse tipo de angústia que o coração se fecha, não porque quer, mas porque está exausto. Exausto de tentar, exausto de continuar, exausto de fingir que está tudo bem. Você olha ao redor e tudo parece distante até Deus. Essa dor não é nova, ela já fez morada até em um dos maiores profetas da Bíblia. Elias, o homem que ousou enfrentar reis e profetas de mentira, chegou a um ponto em que não via mais razão para viver. Depois de uma vitória tremenda contra os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu para o deserto. E ali, sob um zimbro, Elias fez uma oração desesperada e lhe disse: Já basta, ó Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. O mesmo homem que testemunhou o fogo de Deus cair do céu, agora implorava para morrer. A angústia fechou o coração de Elias com tanta força que nem os milagres que ele havia presenciado pareciam mais importar. Você consegue se ver nesse lugar? Talvez você também tenha vencido batalhas, resistido por muito tempo, segurado as pontas quando todos ao redor desabaram. Mas chegou num ponto em que não aguenta mais. E nesse ponto, onde tudo parece estar perdido, é exatamente onde Deus revela a sua misericórdia mais profunda. Porque ele não responde à oração de Elias com condenação. Ele não diz, tenha mais fé ou seja forte. Deus envia um anjo, e o anjo toca Elias e diz, levanta-te e come. 1 Reis 19:5. E ali, ao lado do profeta quebrado, Deus providencia pão e água, não um sermão. Não uma repreensão, mas cuidado. Isso é profundamente poderoso, porque muitas vezes achamos que Deus só vai nos alcançar quando estivermos fortes o suficiente para buscá-lo. Mas a verdade é que ele se aproxima quando estamos fracos demais, até para orar. O cuidado de Deus com Elias não foi condicionado à performance dele. Deus não esperou Elias estar bem para agir. Ele veio enquanto Elias desejava morrer. E talvez hoje você esteja nesse mesmo deserto emocional, com o coração esmagado pela falta de propósito, pela dor que não tem nome, pela angústia que te prende num ciclo silencioso. E Deus está vindo ao teu encontro, não com culpa, não com exigências, mas com sustento. Sabe por quê? Porque o caminho ainda é longo. Foi isso que o anjo disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Elias achava que o fim havia chegado, mas Deus sabia que ainda havia mais. E com aquela refeição simples, Elias andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. O que isso te diz? Que um toque de Deus no meio da tua crise pode te levar muito mais longe do que você imagina. Quando a vida perde o sentido, Deus não te dá um novo discurso. Ele te dá novo fôlego, nova força, nova razão para continuar. Se essa palavra te encontrou em meio ao cansaço da alma, escreva nos comentários:
Jesus renova meu propósito, não como um hábito automático, mas como um ato sincero de fé, uma súplica viva por sentido, um grito de quem está dizendo: Senhor, eu não quero apenas existir, eu quero viver. Mas espere, e se eu te dissesse que mesmo quando tudo parece conspirar contra você, mesmo quando o caos ao redor te faz acreditar que não há mais chance, há um segredo escondido no meio da prisão e do louvor, e quando você entender isso, sua perspectiva pode mudar para sempre. Já aconteceu de tudo dar errado ao mesmo tempo e você se perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Existem dias ou temporadas inteiras em que parece que o mundo inteiro virou as costas para você. As portas se fecham, as pessoas se afastam e até mesmo orar se torna difícil. Você olha ao redor, esperando por alguma saída, alguma brecha, um sinal de que as coisas vão melhorar, mas tudo que vê são muros. É como se o céu estivesse de bronze, a esperança encolhida e a fé machucada. Quando tudo parece estar contra você, até respirar dói. A angústia aperta o peito e o coração começa a se fechar, tentando se proteger da dor. E nessa tentativa de sobreviver, você se sente cada vez mais sozinho. Até mesmo o silêncio se torna barulhento. Ninguém entende, ninguém vê. E é aí que surge a pergunta mais dolorosa de todas: será que Deus também me deixou? Mas há uma história na Bíblia que quebra esse silêncio com o som mais inesperado. Um cântico. Paulo e Silas foram injustamente presos por fazer o bem. Após libertar uma jovem que sofria espiritualmente, eles foram espancados, humilhados e jogados numa prisão escura. E ali, feridos e acorrentados por volta da meia-noite, eles fizeram algo que desafia toda a lógica humana. Eles oraram e cantaram hinos a Deus. Atos 16, 25. É difícil imaginar essa cena. O sangue ainda escorrendo das costas, os pés presos no tronco, a injustiça ainda pulsando no corpo. E mesmo assim eles louvavam, porque eles sabiam de algo que nós muitas vezes esquecemos. Quando tudo está contra nós, ainda temos uma arma que o inferno não pode conter: o louvor. O louvor é a voz da fé que não depende das circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que o milagre que viria a seguir não começou com um terremoto, mas com o som da adoração? Enquanto cantavam, houve um tremor tão forte que as portas da prisão se abriram e todas as correntes se soltaram. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas físico, foi espiritual. Paulo e Silas estavam tão cheios da presença de Deus que não fugiram, eles permaneceram, e por causa disso, o carcereiro, o homem que os vigiava, caiu aos pés deles e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16, 30. Eles foram feridos, mas não perderam a fé. Foram presos, mas não perderam a voz. Foram oprimidos, mas não deixaram de crer que Deus podia transformar tudo. E talvez hoje você também esteja vivendo sua meia-noite cheio de feridas, sem entender o porquê de tanto sofrimento. E a única coisa que Deus está te pedindo é: louve. Não porque Ele ignora a tua dor, mas porque Ele sabe que há poder quando você escolhe adorá-lo no meio do caos. Louvar quando tudo está bem é fácil, mas louvar quando tudo está contra você, isso move os céus. Porque é nesse tipo de adoração que você diz: mesmo sem entender, eu confio. E é nesse tipo de fé que Deus responde com terremotos que libertam, com correntes que se rompem, com portas que se abrem e com corações que se rendem. Se essa palavra te confrontou e te fortaleceu ao mesmo tempo, escreva nos comentários: mesmo ferido, eu louvarei. Não como uma frase decorada, mas como uma decisão profunda. Que seja a tua declaração de fé, no escuro, na dor, na prisão. Que o céu ouça a tua voz no meio da meia-noite. Mas isso não é tudo. Há uma outra prisão que muitas vezes ninguém vê. A prisão dentro da mente. Pensamentos acelerados, ansiedade que sufoca, um barulho interno que parece nunca cessar.
E há uma resposta divina que pode silenciar tudo isso. A mente acelerada é como um campo de batalha silencioso. Por fora, você pode até parecer em paz, mas por dentro há uma guerra que não cessa. Pensamentos se atropelam, memórias dolorosas se misturam com medos futuros, e tudo o que você quer é silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele que cura, que acalma, que traz vida. Só que a mente não para. O coração bate mais rápido do que deveria. O peito aperta. Você tenta se distrair, tenta ignorar, tenta fingir que está tudo bem, mas a verdade é que, no fundo, está esgotado. A angústia ganhou espaço, o descanso se tornou um luxo. E mesmo quando deita a cabeça no travesseiro, o sono não chega, a mente continua rodando. E com ela os pensamentos mais dolorosos, o medo do futuro, a culpa do passado, a sensação de estar sempre em falta, de que algo ruim está para acontecer, e você se pergunta: será que eu vou viver o resto da vida assim? A Bíblia nos apresenta um homem que entendia essa luta como poucos: Davi, rei, guerreiro, adorador. Mas também um homem de alma turbulenta, de noites sem paz, de pensamentos que o consumiam. É por isso que ele escreveu tantos salmos. Os salmos eram a válvula de escape de alguém que conhecia o barulho interior. E é num desses momentos que ele registra uma das frases mais poderosas da Escritura: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Essa não é uma sugestão, é um convite. Um comando espiritual. Deus não está pedindo para você fingir que está calmo. Ele está dizendo: silencie tudo o que está te afastando da minha voz. Pare. Respire e me ouça. Aquietar-se não é ignorar a dor. É colocá-la diante de Deus e confiar que Ele continua no controle, mesmo quando a tua mente está um caos. Mas e se eu te dissesse que esse versículo foi escrito em meio a uma situação de conflito? Davi não estava numa rede tomando suco. Ele estava cercado por ameaças. Tudo estava desmoronando. Mas ele entendeu uma verdade profunda: o mundo pode gritar, mas dentro de mim pode haver paz. E talvez é isso que você precisa ouvir hoje. O mundo está gritando. As contas acumulam, a pressão aumenta, a ansiedade se torna constante. Mas há um lugar de refúgio. Há um tipo de paz que não vem do mundo, mas de Deus. E essa paz é conquistada quando você decide confiar, mesmo sem entender. A inquietação da mente é muitas vezes um reflexo da falta de confiança no coração. E é por isso que Deus te chama a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque Ele está com você. Isso basta. Davi escreveu: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 23, 4. Perceba, o vale continua existindo, mas o medo perde força quando a presença de Deus se torna mais real do que as ameaças. Deus não promete que você nunca passará por dias difíceis, mas Ele promete estar contigo em todos eles. E mais, Ele promete sustentar tua mente quando ela parecer prestes a colapsar. Se essa palavra falou contigo, comente com fé: Jesus, acalma minha mente. Que esse seja teu clamor sincero. Não uma frase pronta, mas uma súplica que sai da tua alma, porque às vezes tudo o que precisamos é de um lugar para descansar por dentro. Mas e se eu te dissesse que até a dúvida pode ser usada por Deus para gerar cura? Que até aquela fé vacilante, que você achou que não era suficiente, pode tocar o coração de Jesus de um jeito que muda tudo? A dúvida corrói silenciosamente. Ela não grita, mas sussurra nos momentos mais frágeis. Quando tudo parece desabar, ela se aproxima e pergunta: será que um dia eu vou ser curado? Não é apenas uma pergunta, é uma ferida aberta, uma oração sem palavras, um grito abafado no peito. Você olha ao redor e vê pessoas sendo abençoadas, testemunhos sendo contados, milagres acontecendo. E por dentro se pergunta: e eu? Será que Jesus ainda me vê? A esperança vai se desgastando como uma corda puxada por muitos lados. Há dias em que você crê com força, em outros, a fé mal respira.
E o medo de se decepcionar com Deus é tão real que você prefere não orar do que orar e não ver resposta. Mas será que essa dúvida, que muitos dizem ser falta de fé, na verdade não revela uma fé ferida, mas ainda viva? Um homem na Bíblia se aproximou de Jesus com esse tipo de fé. Ele era leproso marginalizado, sujo aos olhos da sociedade, proibido de tocar, de ser tocado, de viver em comunidade. A lepra não matava rápido, ela matava devagar. Cada pedaço do corpo corroído, cada célula morta, cada olhar de desprezo, mas aquele homem ainda carregava algo. Ele tinha fé suficiente para se aproximar de Jesus e dizer: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Lucas 5:12. Repare nas palavras, ele não duvidava do poder, mas da vontade. Se quiseres. Quantas vezes sua oração não carrega esse mesmo tom? Senhor, eu sei que tu podes, mas será que tu queres? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E a resposta de Jesus foi imediata: quero ser limpo. Não houve repreensão, não houve demora. Jesus tocou, e ao tocar ele curou. A dor daquele homem não era só física, era uma dor emocional, profunda, silenciosa. Como a angústia de sentir-se esquecido, indigno, invisível. Mas naquele encontro, Jesus não só restaurou seu corpo, ele restaurou sua dignidade. E é isso que o Senhor quer fazer contigo hoje. Ele não apenas quer tirar a dor, ele quer restaurar tua identidade, mostrar que você não é seu problema. Você não é sua doença, você não é a espera. Você é filho, é filha, é amado. O toque de Jesus no leproso rompeu com séculos de rejeição. E se ele fez isso por alguém tão desprezado, por que não faria por você? Mas e se eu te dissesse que muitos estão mais apegados ao medo de se frustrar do que à esperança de serem curados? Há pessoas que preferem se acostumar com a dor do que arriscar a fé, que se protegem da decepção, erguendo um muro entre elas e o céu. Será que isso é sabedoria ou uma forma de autopreservação que impede o milagre? Jesus não veio apenas curar o corpo, ele veio curar o coração, curar a mente, curar a fé cansada. E às vezes, o maior milagre não é a cura física, mas o renascimento da esperança. Você já se sentiu assim? Já chegou diante de Deus dizendo: Senhor, eu ainda creio, mas minha fé está machucada? Se sim, saiba, ele entende. Ele não exige uma fé perfeita, ele responde à fé sincera. Até a fé tremendo, chorando, cambaleando. Se for real, move o coração dele. A Bíblia diz que Jesus se moveu de compaixão ao ver aquele homem. Ele não apenas respondeu, ele sentiu. E o Deus que sente a tua dor é o mesmo que pode mudar a tua história. A fé que você ainda tem, mesmo pequena, mesmo ferida, é suficiente, porque não é o tamanho da sua fé que define o milagre, mas o poder de quem você confia. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente com fé: Jesus, eu ainda creio. Que essa seja sua resposta diante da dúvida, que o céu veja a tua sinceridade e teu coração aberto. Que a tua declaração seja um clamor por cura e um ato de entrega. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é negação, mas preparação? E que o tempo que você chama de espera, Deus chama de processo? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você, talvez a dor, talvez a angústia, talvez aquela voz que ninguém ouve, te trouxe até esse momento. Cada história, cada palavra, cada versículo, foi Deus te chamando de volta para Ele. Porque a verdade é que há dores que fecham o coração. Mas hoje, através dessa mensagem, Jesus te chamou para curar o que ninguém mais conseguiu tocar. E talvez você ainda esteja com o peito apertado, com as lágrimas nos olhos, tentando entender por que tudo parece tão difícil. Mas escuta com atenção, você não está sozinho. E mesmo que seu coração tenha sido silenciado pela dor, Jesus ainda está aqui, falando, chamando, curando. E não é com gritos nem com força, mas com um toque suave e profundo, como só Ele sabe fazer. Essa palavra não foi sobre religião, não foi sobre te convencer de nada. Foi sobre te lembrar quem é o único que pode libertar tua mente, sarar tuas feridas e abrir teu coração de novo.
Não importa quantos traumas você já viveu, quantas vezes tentaram te calar, ou quantas vezes você mesmo se afastou por medo de sofrer mais, Jesus não desiste de você. Ele não está à procura de perfeição. Ele procura por corações sinceros, ainda que feridos. E se tudo que você tem hoje é uma fé machucada, ainda assim, Ele quer você. Porque o amor dele não se baseia na sua força, mas na sua entrega. A dor que você sente não é sinal de fraqueza. É sinal de que há algo em você que ainda clama por cura. E essa cura não começa quando tudo se resolve por fora. Ela começa quando você deixa Jesus entrar por dentro, no lugar mais trancado do seu ser. Respira fundo e se permita sentir isso, se permita crer mais uma vez. Se permita confiar, porque agora, mais do que nunca, é hora de orar. E essa oração não é apenas para selar uma mensagem, é para selar um recomeço, um novo ciclo, uma libertação verdadeira. Então feche os olhos, se puder, não apenas por religião, mas como um gesto de rendição. Permita-se ser conduzido em um momento com Deus que pode transformar não apenas o seu dia, mas sua vida. Senhor Jesus, nesse instante, nós nos colocamos diante de Ti com tudo o que somos. Com nossas dores, nossos medos, nossas decepções e principalmente com nosso coração ferido. O Senhor conhece cada lágrima que foi derramada em silêncio, cada pensamento que nos sufoca, cada madrugada em que a angústia apertou mais forte. Mas o Senhor também sabe onde tocar para curar. Por isso, neste momento nós te pedimos, entra no lugar que ninguém mais vê. Entra nas feridas que o tempo não curou. Acalma a mente acelerada, silencia as vozes do medo, desfaz os nós da ansiedade. Toca em quem está cansado demais para continuar e renova as forças. Onde há dor, libera cura. Onde há dúvida, derrama fé. Onde há escuridão, acende a tua luz. Que essa oração seja um marco, um divisor de águas. Que daqui para frente haja libertação. Que teu Espírito invada cada coração e traga descanso. Descanso para a alma. Paz para o espírito, cura para o emocional. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, é porque Deus está trabalhando em sua vida. E há algo mais. O que você vai descobrir no vídeo que está aparecendo na sua tela pode mudar ainda mais a sua história. Não saia sem assistir. Porque talvez o que você vai ouvir seja exatamente o que faltava para a sua libertação total. Há uma sequência nessa jornada que o Senhor quer completar em você. E ela continua ali. O que vem a seguir pode ser o momento mais transformador que você já viveu. Não ignore esse chamado. Comente, eu cheguei até o final. Isso é mais do que um comentário. É uma declaração pública de que você não apenas ouviu, mas foi tocado, de que você está escolhendo continuar o processo de cura. E se essa palavra te alcançou, compartilhe com alguém que também precisa. Alguém que talvez esteja no limite, precisando exatamente do que você recebeu aqui. Seja instrumento de Deus para essa pessoa. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Não só por nós, mas por você. Porque quando você se inscreve, você diz, eu quero continuar sendo alimentado por palavras que curam. E nós vamos caminhar com você, trazendo sempre mensagens que te conectam ao amor de Deus. Isso é mais do que conteúdo, é propósito, é missão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31.